Vocês devem ter recebido uma notificação de que a parada tá gravando aí. Então, Tu vê, né? O cara tá testando de novo. sou teste, né, querido? Acho que já que a gente tá gravando, vamos tentar deixar a Vamos parada começar? mais Deixa eu pro... só eu ser educado, dar oi pra Tamara, que eu não dei oi É, pra Tamara. Oi, tudo bom? Como vai? Gabriel, prazer. só para contextualizar para a Tamara, que está online aí, o Gabriel é um amigo, a gente trabalhou junto em Porto Alegre, na época da ADP. E coincidentemente, hoje em dia, nós dois moramos em Amsterdã aqui e tal, e a gente continua a amizade do outro lado do oceano. A gente Coincidência porra nenhuma, foi tudo planejado friamente. A gente trocou de empresa umas 3, 4 vezes, mas tudo faz parte do plano. tudo faz parte do plano mirabolante. A Dominaram ideia muito. era a gente começar, a gente pensou numa pauta que seria apresentações, falar sobre como o refactoring é importante. O bate-papo é sobre refactoring, então baseado no livro Refactoring Second Edition do Martin Fowler, que eu e o Gabriel estamos lendo. Estou lendo digital, bem mais legal do Gabriel. Não, o meu tem a cordinha. Pô, não, tem que falar da cordinha, muito massa. Depois a gente vai fazer meio que a gente vai tentar fazer um review do capítulo 2 e para fechar um review do capítulo 13 e falar dos nossos últimos experiências com refatoração e coisas do gênero. Eu vou te pedir, Samara, tu tem ideia assim do que é refactoring, do que a gente está falando, só para ter uma noção aí? Sim, beleza, show de bola. Tu consegue ver o chat aí também, né, Gabriel? Consigo, Beleza. consigo. Então eu vou pedir para tu começar te apresentando aí, Gabriel. Oi, tudo bem? Como vai? Eu sou tester, eu trabalho como QA já faz uns 6 anos, 7 anos, alguma coisa assim. Eu comecei como teste de performance, o que me ajudou a ver que teste não é só clicar na UI e fazer reporte no Quality Center ou no Jira. Então, isso me levou a outras empresas que eu também fazia testes um pouco mais alternativos. Era raro fazer teste de UI. E hoje eu estou aqui em Amsterdã, acho que já estava gravando quando falou, sei lá, whatever. Trabalhando com plataformas de vídeo na Liberty Global. E eu testo basicamente tudo, mas eu não testo UI, é uma coisa um pouco estranha, mas eu lido com o que? Uma meia dúzia de componentes diferentes, que são. Uh, Quando eu tenho sorte, eles têm uma API, mas algumas vezes eu não tenho sorte, aí eu tenho que SSH para o servidor, ler arquivo de configuração e a gente passeia e faz o que tem que fazer. E a vida segue. Então, essa experiência de QA um pouco mais técnico ajudou a eu também me interessar por fatos, por assuntos mais técnicos. E um deles é o refactoring, que daí levou ao nosso papo de hoje. E me deu a realização de que eu nunca tinha lido o refactoring, é muito engraçado. Todo mundo fala que o refactoring é livro de bolso, todo mundo leu, não sei o que nem o Pequeno Príncipe. Primeira edição é de 20 anos atrás, né? Acho que é 91, 92, 2001, alguma coisa assim, eu que tô Não, é inventando. exatamente 20 anos atrás, se eu não me engano. Então é 2000, Se é 99. 2001, a gente tá em 99. 2019, não é 20. Não, 99, 99. Mas, pois e é uma boa leitura, recomendo para quem trabalha com código, é uma excelente leitura. Tava falando pro Valmir um pouco mais cedo, é algo que, se tu gosta de código, tá? Se tu lê código, assim, para você não lê código com aquele afinco de saber o que é um if, o que é um for, o que é um while. Você já passou desse nível um pouquinho e já está no nível de abstração do tipo assim, eu tenho duas caixinhas, se eu chamo ela de classe, se eu chamo ela de funções ou primitivas ou whatever, mas são duas caixinhas que interagem de alguma forma. Aí tu põe mais uma caixinha, aí tu põe outra caixinha, aí tu começa a pensar em termos de caixinhas, em como essas relações ajudam você a botar no papel o que você está abstraindo, o que você está pensando.
que é basicamente escrever código é escrever um livro. A gente põe no papel as coisas que a gente tem na cabeça. Tipo, Então já me apresentei, meio introduzi o assunto. Volta aí então, Valmir, onde é que a gente vai para agora? Eu vou me apresentar também, se tu... É bom, né? Por favor, te dou essa permissão. Então tá, eu sou o Valmir, eu tive o prazer de trabalhar com o Gabriel ali também, quando ele estava no início da carreira, eu acredito, na parte de teste de performance e tal. Já tenho aí, desde que eu comecei a trabalhar com teste de software, aproximadamente 15 anos. Mas com automação a partir do ano de 2009, de uma forma bem inicial, e depois fui avançando, e em 2014 foi quando eu tive a grande mudança, assim, de tipo, fazer automação, fazer parte realmente do meu dia a dia, e de lá em diante venho trabalhando com automação de testes. Hoje eu sou QA, sou Test Automation Engineer no GitLab, uma empresa que desenvolve um produto que é o gitlab.com, ou então a versão que tu pode colocar no teu próprio servidor, que é o GitLab Community Edition ou Enterprise Edition. São ferramentas é uma ferramenta que tem o ciclo de DevOps completo, desde versão de controle, CI/CD e um monte de coisa, issues e épicos e o que você pode imaginar com relação a DevOps em geral. Comecei faz um mês na empresa, então é uma coisa que está bem recente. Anteriormente eu trabalhei no Appearin, que é na ferramenta que a gente está usando aqui para gravar esse bate-papo. Conforme o Gabriel falou que o Refactoring é um livro para quem tem interesses técnicos, eu sou uma pessoa que tem bastante interesse desde quando teve essa virada de chave, que foi lá em 2014 que eu realizei que, tipo, automação de teste ia fazer parte do meu dia a dia, eu ia estar codando pelo menos 50% do meu tempo durante o trabalho. Eu comecei a cada vez mais me interessar sobre diversos assuntos, dentre eles refatoração. A gente estava conversando antes que, inicialmente, era uma coisa que eu via as pessoas refatorando meu código. Hoje em dia eu já consigo estar do outro lado, refatorando o código de outras pessoas. Então, acho que, além de trabalhar no GitLab, daí, duas coisas que eu anotei aqui para lembrar de falar. No GitLab eu tenho dois papéis, digamos assim. Um deles é ajudar o GitLab no projeto GitLab QA, que é o nosso framework de testes automatizados, que abrange toda a pirâmide dos testes. E eu estou especificamente no início ajudando com a parte de teste de interface gráfica do topo da pirâmide, mas a gente está também se envolvendo com questão de consumo de APIs para poder gerar estado em aplicação e coisa e tal, para viabilizar nossos testes serem mais rápidos. Então, uma das frentes que eu trabalho é, tipo, no departamento de qualidade, ajudando a melhorar o framework, a fazer o trabalho ajudar os outros a fazer o trabalho deles ser mais fácil, e o outro é num time específico que desenvolve funcionalidades específicas, e daí eu tenho que fazer plano de teste, garantir que os testes que os testes que estão no plano estão sendo cobertos e que coisas do gênero estão acontecendo, que, tipo, as pessoas que têm a responsabilidade de escrever teste de unidade estão escrevendo, e teste, tipo assim, isso não é minha responsabilidade, é a responsabilidade dos desenvolvedores que estão fazendo as features, fazer teste de integração, teste de unidade, inclusive os testes de interface gráfica, mas eu estou ali como suporte, digamos assim. E outras duas coisas que eu anotei para minha apresentação era que, além de trabalhar no GitLab, eu também trabalho para mim mesmo na escola Talking About Test, onde eu tenho alguns cursos online, e sou mantenedor do projeto Protractor Helper, que eu tenho refatorado ele nos últimos tempos, então acho que vale a pena citar. E aí o próximo assunto da agenda, Gabriel, é como refactor é importante. Isso me faz voltar ao capítulo 2, tá? Que eu estava lendo aqui. Tem motivos para fazer refactor. E é muito engraçado que depois de todos os motivos de fazer refactor, tem um motivo para não fazer refactor. A gente vai entrar nisso depois, tá? Mas tem momentos aí que não é legal fazer refactor. O próprio livro admite uma outra ideia. O que me faz gostar mais de refactor fazer um gancho com o que eu falei lá no início, escrever software na minha cabeça
é muito legal, eu programo enquanto eu tô no ônibus, são caixinhas interagindo, tá? Não tem nada técnico, não tem nada de componente de código envolvido, são caixinhas interagindo. Mas tem um momento de tempo que eu preciso tirar da minha cabeça essa ideia maravilhosa de fazer duas caixinhas interagirem e fazer alguma ação, eu tenho que tirar da minha cabeça e botar no papel. Quando isso acontece, eu tenho que fazer de uma forma tal que não é só ao programar, eu estou teoricamente conversando com o computador para que ele faça alguma coisa para mim. Mas não é só o computador que é o grande stakeholder, é o grande cliente do que eu estou escrevendo, ele não é o grande leitor. Porque o computador, se eu escrever com mais espaço ou menos espaço, dependendo da linguagem de programação, não é um problema muito sério. Mas tem o ser humano em volta, seja outros colegas, sejam você mesmo no futuro, que geralmente é uma pessoa bem. Eu sou uma pessoa. Eu tenho uma boa memória, mas eu não faço questão nenhuma de guardar certas coisas na minha cabeça. Uma delas é código. Eu sei onde as coisas estão, vou lá e que legal, eu fiz isso aqui, né? Ficou tão bacana. Vou melhorar um pouquinho, porque tá um pouquinho ruim, mas tá legal. Então, eu mesmo no futuro sou um dos grandes clientes do meu próprio código. Então, fazer uma das sugestões, uma das motivos para o porquê que a gente deve refatorar é para tornar o nosso código fácil de ser entendido. Posso fazer um gancho, Gabriel? Uma coisa que tu falou aí, que tu faz o código para ser simples para tu entender, o meu de amanhã, digamos assim, né? Para os teus colegas entenderem, e uma visão diferente que eu tenho, além de eu e os meus colegas, que eu tenho essa possibilidade, visto que o GitLab é um projeto open source, então, assim, são os contribuidores também da comunidade, tá ligado? Assim, a gente tem que se preocupar em... O nosso código é aberto, então eu tenho que me preocupar também. A imagem que tu, como programador do GitLab, passa em fazer um Não código só a web é imagem, como diferente. também a questão de, assim, eu quero receber contribuição. Então, nada melhor do que eu tornar o código mais fácil de que as pessoas venham a contribuir, entendeu? Então, é um outro ponto aí que eu achei que podia ser um gancho legal aí de falar sobre por que pode ser importante fazer refatoração também. Então, mas eu acho que o principal lance é, com certeza, assim, bom, tornar o código mais simples de ser entendido, às vezes tornar o código mais enxuto pode ser tirar a complexidade, digamos assim, né? Tornar o código mais simples para poder mudar ele, porque, né, a gente tem que estar mudando o código frequentemente, se a gente está trabalhando normalmente em produto, em projetos de software que não são coisas assim de 2 meses e acabou e tu nunca mais vai mexer. O software enxuto, eu vou fazer uma pequena contrapartida aqui. Eu trabalho com pessoas que não são de computação, eu trabalho com pessoas que não sabem, não aprenderam a programar há bastante tempo. Então, eu trabalho com pessoas que estão aprendendo agora o que é um if, o que é um for, o que é um while. Isso não é desmérito, tá? Isso é só para dar contexto. Claro. Para essas pessoas, fazer uma função que chama uma função e que chama uma classe é muito difícil de entender. E acaba que eu tenho que sempre, quando eu estou refatorando, fazer o trade-off na minha cabeça do quanto que essa distância entre o que eu estou escrevendo e o que está realmente acontecendo no browser, na minha stack TCP, no meu environment Linux. Eu tenho que estar sempre ciente de que a pessoa que está escrevendo o código, está usando as minhas classes, está usando meus objetos, ela tem que ser fácil de dar esse pulo para o que está acontecendo na prática. Então, às vezes, e eu faço isso conscientemente, eu não faço funções para deixar o meu código menor. Uhum. Porque isso vai dar eu vou pagar o pênalti de ter que ter uma chamada de função ir e voltar. Não é o pênalti de performance, de execução, mas é o pênalti mental da pessoa ter que saber, ele vai lá e volta.
Eu acho que entra é um trade-off entre quando tu tem pessoas que não são, tu não tem a mesma, sei lá, o mesmo conhecimento que tu, de fazer pelo menos o código ser aquilo que eu tinha anotado ali, de se importar com um amiguinho, de ser um código ser... Não, Não? um pouco mais, é difícil abstrair, é difícil você falar de abstrações com quem não está acostumado. Sim. Se eu Mesmo que não falo tem base de, sei lá, orientação a objeto e coisas do gênero, quem sabe? isso, mas se eu falo com alguém que tem base de orientação a objeto, ele está acostumado a ter um programa que tem 10 objetos. Uhum. 30 objetos, e aí eu consigo quebrar em packages, ou eu consigo quebrar em folders. Então, na minha cabeça, eu não preciso ter 30 objetos. Na minha cabeça, eu tenho uns 5 de cada vez, porque Uhum. estou naquele pacotezinho. Mas para alguém que nunca viu orientação a objeto, que é a única noção de reuso de código é uma função, Uhum. e tudo de uma função é parâmetro, porque global é impossível, não pode, é difícil tu lidar com mais que 3 objetos, entendeu? Então, é um trade-off. É um Saquei. trade-off. E acho que isso é muito interessante no livro, como ele deixa destacado. Eles, tá? É o senhor Martin Fowler e contribuições ocasionais do Kent Beck. Legal. O que eles deixam muito claro no código é esse pragmatismo ao decidir o que aplicar, o que fazer num refactor ou alguma coisa. Eles são muito pragmáticos de falar, cara, na nossa experiência a gente gosta de fazer assim, mas a gente é humilde o suficiente para saber que nem todos os problemas do mundo se encaixam no problema que a gente resolveu no passado. Então eles volta e meia falam, e eu pego o pulo do porquê não fazer refactor. Eles volta e meia falam que não precisa fazer refactor de certas coisas. Uhum. Por exemplo, uma delas é aquela que tu não vai mexer, é aquela que não está te afetando. Tu passa por um código, tu precisa fazer, tu tem uma classe enorme, tem suas caralhadas de funções. Tu precisa usar alguns atributos, reusar um ou dois métodos para fazer uma nova função. Tu não vai parar para reestruturar toda aquela classe. Não é o momento. É o lance do fazer a refatoração on demand, né? Tipo, quando tu Isso. realmente... Eu acho muito legal, isso é uma coisa que eles citam no livro, assim, do... Assim, tu tá fazendo uma refatoração de uma parte do código, ou tu tá, sei lá, escrevendo uma nova funcionalidade, ou seja lá o que for, e aí tu passa por um código que tu vê que tá feio, assim, que poderia ser melhorado, mas não é exatamente onde tu tá mexendo naquele momento. Só tá consumindo alguma coisinha que, tipo assim, de boa. E daí, acho que eles falam alguma coisa no sentido assim de. Ah, daí tu passou duas, daí tu passou três vezes, aí, tipo assim, É, tu passou na terceira é. vez, daí tu sentiu incomodado o suficiente pra falar, porra, agora eu vou investir um pouco de tempo pra melhorar esse código aqui, porque toda vez que eu chego aqui, eu tenho que perder muito tempo pra entender. Para entender ou para Pra, voltar aquele modo operandi, modo exato, mental. que é uma das coisas que eu acho bem legal de comentar, que é aquela estatística, que eu não sei até qual é a base fundamental dela, de que a gente gasta 10 vezes mais tempo lendo código do que escrevendo código. Tu tem ideia da base fundamental disso, Gabriel? Tu já ouviu sobre isso, provavelmente? Eu já ouvi o dizer, já ouvi o coach, mas nunca ouvi da onde veio. Mas eu acho que por experiência o cara consegue dizer que é de certa forma verdade, assim, né? Em projetos, assim, tu às vezes acaba para fazer uma simples mudança, tu perde muito mais tempo tendo que entender o código. E aí eu acho que entra a questão assim de o como é importante tu fazer o código ser fácil de ser entendido o mais rápido possível para que tu possa realmente fazer a mudança que é o que tu precisa, que é o que vai te entregar valor lá na frente ali. Vai ser um teste, vai ser uma nova funcionalidade, vai ser seja lá o que for, mas que vai estar gerando algum tipo de valor. Segundo o Google nos salvou, o senhor Robert Martin, autor do Clean Code, que é outro livro muito clássico que vale a pena ter um outro programa só para ele, foi o que deu esse ratio de 10 para 1. Uhum, Mas eu não consegui achar de onde ele tirou isso. pode crer. Eu acho que a gente podia pular pro. Se tu não te incomodar, se tu achar que tá no momento,
pro próximo. Eu tô tranquilo. Quer abrir para nossa guest, fazer alguma pergunta? Se tu quiser. Apresenta a nossa guest, quem sabe? Então, a Tamara, a Tamara eu tenho um programa de mentoria, né, onde eu faço mentoria principalmente para profissionais na área de qualidade de software e galera que quer se desenvolver e coisas e tal, quer aprender sobre automação, quer aprender sobre agile, sobre CI/CD, seja lá o que for, assim. Teve um mentorado meu que ele queria morar fora porque ele sabe que eu passei por essa experiência. Ele está agora, acho que nesse mês aí, está indo para o Canadá. Uh, e aí uma das coisas que eu tenho tentado fazer é manter recorrência de ter assim mentorados todo mês. E aí eu fiz meio que uma promoção sorteei uma mentoria, que é um programa de mentoria de 3 meses, e a Tamara foi a pessoa que ganhou essa promoção, então ela vai participar do programa de mentoria pelos próximos 3 meses, a partir, se eu não me engano, do final de abril, né, Tamara? Até 3 meses em diante. Ela confirmou que é isso mesmo. E aí então a gente vai, né, trabalhar, né, para ajudar ela a se desenvolver e coisa e tal. A Tamara colocou aqui no chat que ela está começando a estudar para virar técnica. Então essa vai ser uma das coisas que eu vou ajudar ela, porque eu já passei por isso. E aí o próximo assunto da nossa agenda seria um review por baixo, porque é muito conteúdo, do capítulo 2. A gente não vai falar do capítulo 1, porque o capítulo 1 é um exemplo de código onde ele vai melhorando. Ele mostra um código feião e vai refatorando, e o código fica bonitinho no final e tu consegue entender o que aquela parada faz. Mas o segundo capítulo ele fala mais de definição de refactoring, onde que tu tem que usar, como que tu tem que usar e coisas do gênero, que são os assuntos que a gente queria conversar. Então, vou passar a bola para o Gabriel aí com a definição de refactoring. A definição de refactoring é meio matemática, tá? Eu vou ter a faculdade lendo ela, porque são... eu fico pensando o quanto que eles realmente pensaram nisso no início da escrita do livro, mas enfim. A ideia é que você possa fazer uma ou mais mudanças no código sem afetar a interface externa, sem afetar o comportamento externo. Uma ou mais é o trick, porque assim, é sinal que eles pensaram que essas mudanças elas têm que ser pequenas o suficientes para serem compostas adequadamente. E isso tira um monte de preconceptions erradas de pessoas que talvez usem o termo de maneira leviana, tá? Uma delas, eu mesmo usei já de maneira mega leviana. Eu falei, vou fazer um refactor aqui de uma classe. Eu tinha uma classe que era instanciada em loop, então eu tinha, num determinado momento, 1.800 objetos da mesma classe. Eu falei, bom, não é legal, né? Acho que a minha memória não vai dar para isso. E aí eu falei para mim mesmo e falei para a galera que eu ia fazer um refactoring daquela classe. O que foi uma mentira deslavada, porque eu mudei tudo. Tu mudou o comportamento. Eu mudei a interface externa, eu mudei a interface interna, eu mudei a classe de quem ela dependia, que ela também precisava suportar não ser instanciada a toda hora, mas ser uma única instância e fazer mágica. Então, quando você for fazer alguma coisa que vá totalmente destruir algo pré-existente, que tu vai destruir no sentido de destruir expectativas, destruir uma interface ou fazer uma V2, isso não é um refactor, tá? Isso você está fazendo software, a vida, você precisa melhorar isso, ter uma feature nova. Normalmente isso se chama reescrevendo o código. Isso. E muitas vezes não é pecado, tá? Eu assim, depois de, acho que foi no final do ano passado, acho que foi isso. Então, tipo, eu trabalhei durante 1 ano e meio no Codebase até eu me tocar que aquela merda ia explodir. Porque eu nunca precisei instanciar 1.800 vezes. Aí quando eu precisei, eu falei, fudeu, eu não pensei nisso. Uma das coisas que eu acho bem legal que o Martin Fowler comenta no livro, quando ele fala assim, será que tu tá realmente fazendo refactoring? Primeiro que ele fala para tu se basear em testes, né? Para tu poder garantir.
visto que o refactoring é uma mudança no código, na estrutura do código, que não vai afetar no comportamento do código, como é que tu vai saber se a tua refatoração, se após a tua refatoração o código se comporta da mesma forma? Uma das formas de tu fazer isso é tu testando a aplicação, o comportamento dela antes, como é que era o comportamento antes. Então, ele fala disso, de tu te basear em testes automatizados para tu garantir que o comportamento funciona, aí tu pode mudar, e aí o teste, se tu mudou o comportamento, vai falhar. Se não, se tu conseguiu realmente melhorar a estrutura e tudo continua se comportando igual, os testes vão continuar passando. E ele fala de muito, o ponto que eu queria chegar é o ponto de que às vezes ele fala assim, se tu tá trabalhando num refactoring por muito tempo e os teus testes estão falhando, chances existem de que tu, na verdade, tu não tá fazendo um refactoring, porque ele fala desse lance de trabalhar em pequenas iterações, né? Tipo, tu poder fazer uma mudança pequena o suficiente que tu tem controle para que no início o teu teste vai estar quebrando, mas logo ele já vai voltar num estado verde para tu poder passar para a próxima iteração que vai fazer uma nova melhoria no teu código. Isso, a ideia é que esses steps, esses refactors, são pequenos o suficiente para não quebrar uma interface externa. E quando a gente fala de comportamento, toma cuidado, a gente não está falando de... A gente está falando de comportamento como alguém fala de BDD. Comportamento externo. Então, se eu tenho... uma classe tem 3 métodos, tá? E ela tem seus inputs e outputs bem definidos. Ao invés de eu refatorar ela usar uns 2 métodos internos, ela vai começar a usar 5 métodos internos de uma classe extra. Mas eu mudei o comportamento. Mudei, mas a minha interface foi mantida e o que eu tenho que me preocupar é que o meu input e output daqueles 3 métodos públicos e do construtor e sei lá, Mas o teu comportamento externo não mudou, né? Mas meu comportamento externo não mudou, isso. A minha estrutura pode ter mudado completamente. Exato. Mas eu tenho que manter aquele contrato com o meu cliente. Às vezes o meu cliente é um usuário final, às vezes o meu cliente é um test case, às vezes o meu cliente é outra classe, e assim vai. Mas tem que... Quando a gente fala de comportamento, a gente está falando dessa externa, tá? A gente não está falando de... vai mudar os mocks, sei lá, a estrutura interna ou todas as chamadas. Isso muda, é a vida. Eu vou fazer tive uma ideia aqui, Meio de última hora. Meio de última hora. Mas eu queria mostrar uma paradinha bem rápida, assim, que é às vezes a gente fala em refactor e a gente pensa que parece ser uma coisa muito agressiva e tal. Tá, enquanto tu abre aí, vai falando aproveita, eu vou entreter aqui, eu vou falar alguma coisa aleatória, isso. Por favor. O Valmir falou de testes, tá? Por que testes? Como é que a gente mantém a interface de uma classe da mesma forma que ela estava antes? A gente pode ser uma pessoa muito cuidadosa e a gente pode saber de cabeça todos os inputs e outputs, e a gente vai no terminal tentar todos os inputs e outputs que aquela classe tinha antes do refactor e depois do refactor, e tudo funciona bem e eu estou feliz. Eu não tenho essa iluminação divina, então eu tenho que escrever testes para as minhas classes, e inclusive meu helper de automação é um pedaço de código, uma classe que tem comportamentos, e eu escrevo testes unitários para essa classe de helper de código. E esses testes unitários de integração, a gente depois define todos os níveis de teste que a gente quiser, mas os testes que me garantem, ele manteve o que os testes estavam esperando ou não manteve. E isso é muito interessante de sempre carregar junto de um refactor, porque isso nos traz a memória, o histórico de onde isso surgiu. Isso surgiu nos meados dos anos 2000, quando o XP tinha sido muito em voga, o movimento ágil começou a ser criado. Só lembrando que XP não é Windows XP, né? Extreme Programming. E não é ganhar experiência no joguinho online. Mas enfim, o XP, que é uma prática que foi depois label de ágil, ele é um guarda-chuva
de várias outras práticas de software, de uma disciplina, processo de né? software. É uma disciplina de engenharia de É, software que é um isso, guarda-chuva de CI/CD, Test Automation, isso. Pair E três Programming. coisas que vinham juntas é CI é fazer o seu deploy automaticamente, fazer isso rodar sem que você precise ficar lá buildando um zip e jogando no servidor. Testes automatizados e refactor. Então essas três coisas, elas têm que andar juntas para que os benefícios sejam observáveis. Se você só fizer refactor sem teste, tu tem que ter uma cobertura bem diferenciada para ter certeza que nada aconteceu. Ou e ele comenta no livro, e o legal de ter um livro depois de 10 anos ou 20 anos de ser escrito é que ele evolui. Uma das evoluções foram as ferramentas automatizadas. Por exemplo, a minha ideia Eclipse, ela consegue extrair uma variável local de um método para ela ser um atributo da classe, ela consegue fazer com que aquele método de uma classe vire de uma outra, ela consegue mover uma classe interna para um arquivo separado. Isso tudo é algo que a ferramenta faz de uma forma segura e ela tem seus próprios mecanismos para validar que a coisa não quebrou, a árvore sintáxica não quebrou. Então isso já evoluiu bastante para ter essas simplificações fáceis que antigamente não era tão possível. Qualquer extração de método você não podia compilar porque você tinha um nome que não estava definido, até que você criou ele de novo, aí você definiu ele de novo, não sei o que, não sei o que lá. Eu vou compartilhar minha tela rapidinho aqui, só para mostrar dois refactorings super simples que... a tela inteira. Que eu fiz num projetinho que eu mantenho, que se chama Backstop Config, que é esse projeto aqui. Aqui eu estava olhando os commits para lembrar qual era o commit. E um dos commits que eu fiz, vocês estão conseguindo, tá conseguindo ver minha tela, Gabriel? Uhum. Tá com a tela cheia ou tá com... Bom, consegue ver minha tela, o que importa. Tá meio cheio, tá meio vazio. Um refactoring super simples para tipo, tirar essa coisa de que refactoring, às vezes as pessoas vêm com olhos de tipo, nossa, é uma parada gigante. Eu vou mostrar um pouco mais elaborado também, mas nesse caso aqui o meu refactoring, as linhas verdes são as linhas novas e a vermelha é a linha que eu removi. Eu tinha essa propriedade chamada delay que recebia um valor 3.000, que eu sabia que eram 3.000 milissegundos, mas como isso é um projeto open source e eu quero deixar claro para as outras pessoas o que esse número significa, a minha simples refatoração foi definir uma variável chamada 3 seconds in milliseconds, que recebe 3.000, e aí aqui eu passo essa constante. Então agora meu código ficou mais legível, né? E aí a minha mensagem de commit foi improve code readability, leaving the campground cleaner than I found it, que é a regra do escoteiro que a gente ia falar em algum momento. E o próximo refactoring que eu fiz foi eu tinha para cada uma desses viewports de telefone, tablet e desktop, eu tinha esse viewport.push que passava essas propriedades com valores diferentes. Daí eu criei essa função push viewport que recebe as três propriedades que são passadas para cada um desses caras aqui, e daí simplesmente eu defino que o name recebe o viewport, width e height recebem exatamente o width e height. Isso aqui é funcionalidade de JavaScript, como é o mesmo nome, o meu argumento e o nome do meu atributo, eu não preciso duplicar essa informação. Então, tipo, eu nessa refatoração, deixa eu ver se aparece aqui, eu removi 15 linhas de código e adicionei 11 linhas de código. Então, além de eu ter criado uma função que extrai essa funcionalidade aqui, eu só chamo uma linha passando os atributos, com certeza tem possibilidade de melhorar isso ainda mais. Mas eu tipo também tornei o código mais enxuto, né? Eu diminuí 4 linhas de código, pode não parecer nada, mas se a gente estiver falando de um projeto de verdade, quer dizer, isso é um projeto de verdade, mas se a gente estiver falando de um projeto maior, qualquer melhoria já é um ganho, né? E a mensagem que eu coloquei no primeiro é tipo simplesmente, só tô deixando, só passei por aqui, tô deixando um pouquinho mais bonito do que estava antes, saca? Depois que a gente Às definiu, vezes, fala aí. só para também fazer o lado ao contrário. Refactor não significa reduzir linhas de código. Não.
Refactor significa melhorar o código para ele ser um pouco mais legível, ele Mudar ter a nomes estrutura do código. melhores, mudar a estrutura do código, isso. A gente pode adicionar linha. A gente pode, por exemplo, um que eu volto e meia que ensinar de novo é if. Eu detesto if no código e variáveis booleanas são péssimas, mas enfim. Então, se tem um if que é muito bizonho, vale a pena eliminar ele de vez e fazer de outra forma, ou usar polimorfismo, você passa uma classe com um comportamento diferente, o comportamento default é não fazer nada, você pode extrair esse condicional do if para uma função à parte, o que vai te fazer economizar, vai ganhar linhas, porque a tua declaração de função é sempre um pouco maior, mas você deixa o aquele if mais legível. Uma contribuição com relação a isso, eu mostrei alguns refactors onde eu estou diminuindo. Na verdade, se tu for ver, o primeiro refactor tinha uma linha a mais de código, o primeiro que eu mostrei. O segundo tinha 4 linhas a menos. Teve alguns refactorings que eu fiz recentemente no Protractor Helper. Eu fiz 2 refactors, um semana passada, que foi feito o merge essa semana, depois que foi aprovado por request do brother aí, que é o Paulo, que também faz parte do grupo de mentoria que me ajuda a manter o projeto. Ele revisou e a gente mandou para frente. E agora eu fiz um novo, que são de algumas issues que estão abertas, que a gente está se preocupando em melhorar e tal. E esses 2 refactors aumentaram o codebase, mas ao mesmo tempo a gente modularizou mais as coisas, agora as coisas tem, cada coisa tem a sua responsabilidade mais bem definida. E cada coisa em seu lugar. Então, mas eu acho legal o ponto, eu gosto muito de refactoring que diminui o código. Eu gosto muito de jogar código fora. Mas o ponto que eu queria chegar daí, então, é que às vezes tu precisa fazer o código primeiro ficar fácil de ser entendido, mesmo que ele fique maior, para depois tu fazer ele ficar menor. E ainda continuar sendo fácil de ser entendido. Às vezes ele vai continuar grande, e não é um problema. Tem uma coisa que eles falam, que o Martin Fowler fala no livro também, quando ele fala sobre performance, né, que às vezes tu teve que tomar uma abordagem de arquitetura que não é a mais bonita, não é a mais legível e coisa e tal, mas que é por uma questão de performance. E às vezes vale a pena, tipo, o código ser um pouco difícil de entender, desde se a performance é relativamente, tu tem um ganho relativo melhor. Mas às vezes ele fala que, tipo, às vezes tu tem um gargalo de performance, tu precisa, antes de fazer a refatoração para melhorar a performance, primeiro fazer o código ficar fácil de tu entender. E isso, quem sabe, vai até prejudicar um pouquinho a performance, mas não muito. E daí, depois que tu tem um código fácil de entender, tu melhora a performance. Então é a mesma coisa, assim, tipo, só que por um outro contexto, né? Para melhorar a performance, quem sabe eu tenho também que melhorar a estrutura do meu código antes, para depois eu poder agora eu olho para ele, eu sei que essa caixinha faz isso aqui, essa caixinha faz isso aqui. Agora eu consigo fazer essas caixinhas conversarem de uma forma mais performática. Ou eu consigo que essa caixinha faz isoladamente, aí eu testo a performance dessa caixinha, e aí eu elimino a minha hipótese de que a culpada é essa caixinha. Talvez seja de baixo, talvez seja a comunicação entre elas, mas tornar o código mais legível, e isso também é citado no livro, te ajuda a achar bugs mais fácil, porque o código está mais legível. Então você sabe onde o bug pode estar se escondendo. Você sabe o local ou a parte mais provável que você tenha que modificar para que aquela condição seja modificada, a label seja diferente, etc. e tal. Vou colar aqui os exemplos no chat para a Mara, se ela tiver interesse em... Mentoria é assim, gente, a gente faz ao vivo, no chat, enquanto tá gravando. O próximo assim. ponto era sobre onde usar refactoring, né? Então o Gabriel já meio que citou alguns pontos, assim, naquela coisa que a gente falou no início, tipo assim, eu tô passando por aqui, mas na verdade não é esse código que eu vou mexer, então quem sabe não vale a pena. Uma das coisas que eu anotei aqui, que é um dos pontos que eu gosto de considerar quando eu penso em, tipo, onde usar, quando, não sei se é quando ou onde, onde refatorar, na verdade. É tipo aquele código que está em constante mudança, assim. Tipo, se tu está desenvolvendo uma aplicação,
sei lá, um projeto de 3 meses que tu vai entregar e tu nunca mais vai mexer nele, que não é a realidade da maioria dos projetos de software. Nesse caso, às vezes o código nem precisa ser o mais bonito de todos, porque nunca mais vai ninguém mexer, ele vai ficar daquele jeito para sempre. E aí, quem sabe, o trade-off de tu entregar mais rápido, com menos qualidade de código, digamos assim, se justifica. Mas agora, se tu está trabalhando em projetos, como os projetos onde a gente trabalha na vida real, né, o projeto do que eu estou trabalhando na minha vida real, que o Gabriel está trabalhando na vida real dele, nos projetos dos meus, por exemplo, até os meus próprios projetos open source, são coisas que, tipo assim, estão em constante mudança, e as pessoas, né, tipo, se pensar, por exemplo, GitLab, ou pensar aí o produto para onde o Gabriel trabalha, tipo assim, está sempre recebendo novos requests de funcionalidades, novas use cases que os nossos usuários gostariam que estivessem disponíveis na nossa ferramenta. E aí tu tirar um tempo do projeto para melhorar a estrutura do código sem mudar o comportamento dele é uma coisa que vai tornar esse projeto se sustentar por mais tempo, enquanto que se tu não se preocupasse com isso, quem sabe no início tu ia conseguir entregar mais, mas logo tu ia começar a entregar menos e menos e menos até um ponto que tu não consegue mais mudar o código, porque ele é um espaguete tão maluco que tu, assim, tu fica com medo de mexer na parada. Tu acha que vai explodir. Coach do livro. Código bom é o código que é fácil de mudar. Exatamente. Tu tem alguma Vamos coisa para Bad a Smell? adicionar com relação a onde usar, Gabriel? Cara, é que nem escova de dente. Tem que usar todo dia e tem que fazer parte da rotina, tá? Então, se ninguém faz refacto da sua equipe, temos um problema sério. Alguém tem que saber usar a escova de dente. Eu comentei contigo antes, Gabriel, antes da gente começar o bate-papo, o lance questão do. Porra, fugiu a palavra. Do XP, do livro Extreme Programming, do Kent Beck, que ele fala de que desenvolvedores de software num time XP têm diferentes papéis. E às vezes tu pode estar. Tu vestir um chapéu e ser daquele papel, e às vezes no Refactor eles falam também do chapéu, né? Eles fazem, às vezes tu é o cara que desenvolve novas features, às vezes tu veste o chapéu do refatorador. No Extreme Programming, o Kent Beck fala que tu às vezes é um cleaner, um cara que limpa código. E eu comentei com o Gabriel que no passado eu via um cara que trabalhou comigo, que eu admiro pra caramba, como sendo muitas vezes o cara que era o cleaner. Tipo assim, a galera fazia o código funcionar, ele fazia o código ficar bonito e fácil de entender e fácil de mudar e coisa e tal. Ao longo do tempo, depois eu comecei a poder praticar isso em par com outras pessoas que sabiam fazer isso muito bem, e hoje em dia eu consigo olhar para um código e eu ser o cleaner, eu botar o chapéu de refactoring hoje, e hoje eu não vou escrever nada novo, eu vou melhorar o que já existe, porque eu me preocupo com o meu amiguinho e com o meu eu do futuro e com os contribuidores, e seja lá o que for. Mas eu prefiro educar os meus coleguinhas para sempre que existe uma oportunidade, melhore o código onde você está. Sim, Que aí a gente volta como é que é a coisa do escoteiro lá que você falou? Sim, a regra do rule. Isso, que é manter o campo melhor do que você achou ele. Exatamente. Se você chegou naquela parte do código, você precisa fazer alguma coisa, você precisa passar um valor de um ponto ao outro. E ele tá muito difícil, cara, pare, melhore isso, aí depois continua o que você tá fazendo. Abra um TXT e anota, entendeu? Isso me fez lembrar uma coisa que o Martin Fowler comenta no livro que é bem interessante, a questão assim de que é muito melhor tu fazer o refactoring numa situação dessa que o Gabriel citou, do que tu parar um dia ou uma certa hora para agora um refactoring planejado, tipo, vou tirar um dia da minha semana para refatorar. É muito mais interessante quando tu tá ali com um problema na tua frente, tá ligado? Tu pode melhorar ele agora. Ou tu pode deixar ele feio e tu vai passar por ele de novo e outras pessoas vão passar por ele e vão ter os mesmos problemas que tu teve. Então, assim, eles encorajam muito mais o refactoring on demand do que o refactoring planejado, apesar de terem algumas situações onde vale a pena, parará. Eu às vezes gosto de tirar um tempo assim para fazer refactoring, mas o on demand é o gatilho assim que tu tem que olhar para a parada e falar, cara, eu tenho condições de melhorar isso aqui, eu vou, quem sabe, perder um pouquinho mais de tempo, mas eu tô deixando
o acampamento um pouco mais limpo do que quando eu cheguei. E muita gente critica, ai, mas eu vou entregar minha feature com delay, eu vou demorar um dia a mais, porque eu tô melhorando o código do fulaninho, ou do outro, ou do, sei lá. A Tamara. É, desculpa, oi? Não, fala aí, só concluir. Eu continuo na ideia de que é escova de dente, cara. Você precisa escovar o dente antes de deitar. Você precisa escovar o dente antes de sair pra rua. Então, cara, faz parte de desenvolver software você ir lá e modificar para ficar melhor. Exato. Enquanto eu tento falar isso para as pessoas, é muito difícil, eu repito várias vezes em code review, e eu tenho a liberdade de ser o líder técnico, o PO e às vezes chefe. Então eu falo, cara, eu não tô te cobrando que essa feature vai estar entregue amanhã, mas faz essa jossa logo, e aí depois a gente vê para onde vai. A gente melhora o que pode, agora que tem oportunidade, não vão perder a oportunidade de melhorar o código. Então não percam essas oportunidades da vida quando elas apareçam. Vão lá e façam um extract function, um extract class. Renomear uma variável que tu não entende o que ela. Não, renomear variável é ridículo, entendeu? Tipo, cara, é um shortcut meu, pelo amor de Deus. Assim, uma coisa é você escrever IJK, aí você escreve, nem você vai ler nos próximos 5 minutos, tu vai fazer seu xixi e volta, tenta ler o IJK. Não dá, cara, não faz for com variável IJK. Exato. Não, não. A Tamara mandou uma mensagem no chat aqui que ela falou que a gente já está em 40 minutos, na verdade agora a gente já está em 50. E se a gente podia pular para a parte dos bad smells, eu queria daí com isso te perguntar, Gabriel, se tu te incomodaria de fazer um pouco mais de 1 hora. Eu não. Daí, Tamara, se tu tiver algum compromisso e quiser sair quando fechar 1 hora, de qualquer forma vai estar gravado, então a gente vai publicar no YouTube depois, daí eu vou compartilhar com vocês. Mas eu não me preocupo em conversar um pouco mais, porque a gente ainda tinha a questão de como usar, que daí eu vou citar aqui alguns bullet points, como usar refactoring, assim, tenha teste automatizado para poder garantir que se tu tá mudando a estrutura do código, tu não tá mudando o comportamento esperado, externo. A regra do escoteiro, que a gente acabou de falar, e outras coisas na prática, tipo assim, tenta ser o cleaner do teu código, ou então faz pair programming com alguém que tem essa skill já desenvolvida para tu aprender como que essa pessoa refatora código. Foi a forma que eu aprendi a fazer refatoração, foi sentando do lado de alguém que olhou assim e falou, a gente tem que fazer um teste novo aqui, mas tem um monte de coisa duplicada aqui, a gente podia, quem sabe, melhorar isso aqui antes para quando a gente for criar os próximos vai ser mais rápido. E o outro ponto é exatamente o que o Gabriel falou, code review. Pratique code review, não tenha medo de revisar o código dos outros e também não tenha medo de receber o feedback, né? Aprender com a revisão de outra pessoa. Tipo, a pessoa está revisando teu código, ela tá investindo o tempo da vida dela para ler uma coisa que tu escreveu e quem sabe ela não vai concordar com a tua solução e ela vai te sugerir uma forma mais elegante de resolver o mesmo problema, uma forma mais elaborada, uma forma que vai, sei lá, utilizar menos linhas de código às vezes que vai utilizar mais, mas que vai fazer a coisa ficar mais simples de ser entendida, etc. E code review não é crítica, tá? Eu faço muito code review fazendo pergunta, que eu faço tipo assim, cara, eu realmente não entendi qual a tua motivação de fazer isso dessa forma. Não tá na história, não, eu faria de outra forma. O meu é amarelo, o teu é azul, whatever, mas eu não entendi. Me explica, por favor. Assim, me tira a minha ignorância para que eu possa entender o que você está pensando. E aí talvez eu tenha condições de ir lá e falar, poxa, podia, quem sabe, fazer isso. Mas antes. Ou então, às vezes, tu ser convencido do motivo também. Tipo, que boa ideia, eu nunca tinha pensado nisso. Uma coisa que eu aprendi a fazer, e assim, depois que eu aprendi, eu nunca mais deixei de fazer, é tipo, primeiro que quando eu faço as minhas mudanças, eu procuro fazer, tipo, mudanças pequenas e fazer commits que sejam descritivos o suficiente para a pessoa que vai revisar entender o que eu estou fazendo, mas também o porquê que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo, porque daí, tipo assim,
O GitHub, por exemplo, quando eu vou criar um pull request, ele já monta para mim assim a descrição baseada nas minhas mensagens de commit. Então, assim, eu estou poupando meu tempo de ter que escrever isso tudo, porque já está no meu commit, e daí, tipo assim, para a pessoa que vai revisar o meu código, ela vai, uma coisa que eu sugiro também em muitos casos, quando eu tenho muitos commits no refactoring, é sugerir revisar commit por commit, porque eu procuro fazer os commits de uma forma que fica mais organizada, e daí a pessoa lê a descrição do commit, ou a razão por aquela mudança, e dela lê o código, e daí fica claro, assim, tu revisa muito mais rápido. Mas aí a gente já está mudando o assunto para code review. O que são bad smells, Romir? Então, é o que eu queria fazer exatamente, pular para a revisão do capítulo 3, que é onde a gente vai encerrar a conversa, quer dizer, onde a gente vai encerrar com relação ao livro. Num segundo momento a gente pode, quem sabe, ir adiante, porque o livro... Eu só cheguei no 4º capítulo por enquanto, mas os próximos são bem técnicos, assim, bem específicos. Específicos, só para exemplificar, ele vai um programa te mostrando como os refactors se aplicam a um programa em JavaScript. Exatamente. O capítulo 1 é assim, é bem específico, é bem maçante, e os outros também. Então é por isso que a gente focou no 2 e no 3, porque dá mais pano para manga. Então tá, code smells, cheiros no código, cheiros ruins. Eu escolhi 3 dos meus favoritos da lista gigante que o livro de refactoring traz. E os 3 cheiros ruins que são os meus favoritos para refatorar o código são duplicidade de código, ou seja, quando eu tenho em várias partes do código trechos de código fazendo a mesma coisa, funções muito grandes ou classes muito grandes, quem sabe elas tenham aí muito mais responsabilidade do que elas deveriam, e generalização especulativa, que é aquela coisa de tu falar assim, na verdade o problema que tu está resolvendo naquele momento, ele é um problema super simples que tu poderia resolver com um código muito mais simples do que tu realmente aplicou, porque tu acha que no futuro vai acontecer alguma coisa que daí tu vai ter a vantagem de ter feito essa parada mais mirabolante. E esse é um dos que eu mais gosto pelo fato de que por mais que a gente pense que a gente vai usar essa coisa mais mirabolante que a gente pensou, em muitos casos acaba acontecendo que o mais simples já era o suficiente para resolver o nosso problema. E eu também gosto de pensar num negócio que se chama arquitetura evolutiva, que é tipo assim, a gente tem também que entregar software, a gente tem que entregar o quanto antes possível, com qualidade, coisa e tal, mas a gente tem que entregar. Então, às vezes, eu gosto de não especular tão na frente, no futuro, mas deixar o meu código de uma forma que ele possa ser mudado no futuro. Então, aí entra bem esse lance do refactor. Assim, se eu deixo por mais que eu não tenha feito a solução mais genérica possível, se eu deixo meu código simples de ser alterado no futuro, eu não estou comprometendo o futuro. Agora, se eu estou fazendo muito mais do que eu preciso para o momento atual, porque eu acho que eu vou precisar de uma coisa no futuro, se eu precisar daqui a 2 semanas, ótimo. Agora, se eu nunca precisar disso aqui, ou se eu precisar disso aqui daqui a 2 anos, será que não valia a pena ter entregue mais rápido, botado o dinheiro no bolso, digamos que a gente está pensando assim, realmente, assim, estou entregando uma coisa que vai me gerar valor, e pode ser valor financeiro, digamos. E aí, quando chegasse o momento de eu botar um pouco mais de dinheiro no bolso para fazer um negócio diferente, daí eu investir, sabe? Então, esses são os meus 3 favoritos. E aí eu vou deixar para o Gabriel falar os 3 dele, e a gente pode daí, então, elaborar um pouco mais em quais seriam alternativas para resolver esses bad smells. Antes de eu falar os meus, só um adendo no que tu tinha comentado aí da You're Not Gonna Need It, que é o do código que você faz, generaliza sem necessidade. É uma decisão difícil, tá? É muito caso a caso. Você talvez saiba que dali a um sprint, dali a uma semana, você vai precisar voltar naquela mesma parte do código. Não, eu acho que entra muito tu identificar, né? Tipo assim, exatamente. quão viajando eu tô, ou assim, o quão certo eu tô de que realmente vale a pena
fazer isso aqui ser um pouco mais complexo, porque eu sei que é verdade que eu vou precisar e é muito em breve. Ou até conversar com o PO, tipo assim, cara, o que eu tô fazendo faz muito sentido fazer com aquela outra parte. Quem sabe a gente puxa para agora, a gente vai atrasar agora, tá? Mas a gente vai entregar os dois depois. Às vezes é uma atitude interessante. A Thumb Rule que eu uso pessoalmente é atributos primitivos. O que são atributos primitivos? É um inteiro, é um float, é um boolean, é uma string, tá? Eu faço esses atributos primitivos sempre serem variáveis. É uma variável que eu declaro lá no início da função, ela é bonitinha, não sei o quê. Se amanhã ela virar parâmetro, ela já está extraída de todos os pontos do código e facilita a minha vida. Se amanhã ela virar uma constante, facilita a minha vida. Agora, eu preciso uma classe e é uma decisão entre usar uma classe ou usar duas classes. Uhum. Pô, ótimo, usa uma classe, vamos ver o que funciona e depois a gente melhora. Mas atributo primitivo é mortal. Tu vai um dia parametrizar aquilo. Sim. É um delay, é um label, é a hierarquia do teu seletor, ou o teu próprio seletor CSS, ou o teu próprio seletor HTML. Cara, isso tem que ficar isolado de alguma forma que seja muito fácil extrair e reusar no futuro. Uma Talvez uma coisa que hora, eu, uma coisa mas que eu uso como num dos meus cursos online, no curso de Protractor, de arquitetura de teste com Protractor, uma das coisas que eu faço é um arquivo onde eu coloco só constantes, tá ligado? Eu sei que eu vou reusar elas em diferentes lugares, tá ligado? E, e me ajuda bastante nesse sentido, assim, não que elas venham a virar parâmetros em algum momento, mas só o fato de eu ter um ponto único de confiança, que é lá que está aquela informação, qualquer lugar que usa a mesma informação, do mesmo lugar único, coisas do gênero. eu não tenho um arquivo de constantes, eu tenho um arquivo de variáveis globais. Uhum. É mais bizonho ainda, porque todo mundo, a gente tá falando aqui de código e com variáveis globais é feio, ninguém usa. Eu tenho um arquivo de variáveis globais. Só tem um local no maldito código que escreve nesse local e eu faço questão, esse é o único local que escreve nesse cara e todo mundo só lê. E eu tenho outro arquivo que é um JSON de variáveis de ambiente. Qualquer um pode no terminal ir lá, escrever um export e ao invés de usar o IP 123, ele vai usar o IP 345 e a minha aplicação está funcionando no outro lab que eu preciso. Uhum. Ótimo, é o outro arquivinho. Mas de constantes é por classe. Mas escolhas da vida. Que é bom Meus apresentar bad os smells. teus bad smells. Isso, meus bad smells. Meus bad smells, eu tô falando assim porque eu esqueci. Eu Aí eu tenho tô eles abrindo a aqui. janela que eu tava, aí, achei. Uh, long, a lista de parâmetros muito longa. Se tu tem mais que 3, 4 parâmetros, pelo amor de Deus, encapsula isso no objeto e ajuda o seu eu do futuro. Tem um outro blá 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 para falar sobre isso depois. Primitive Obsession, ou seja, você fica tão viciado em usar variáveis, você usar uma string, um inteiro, um float, ou até uma classe que é muito fácil, é uma integer, é uma string a classe, né? É muito fácil usar elas, então a gente só usa, a gente não isola em lugar nenhum, então a gente sempre faz string to lower, sempre que precisa. A gente sempre faz string upper ou capitalize. O Python tem capitalize, é muito legal. Gosto muito de Python. Então, o medo de tipificar é exatamente a crítica desse bad smell. Você, ao invés de dizer que a tua string to lower endereço ou o seu número de telefone é uma string que tu sempre faz isDigit para você saber se pode converter ela ou não. Aí se não pode converter um telefone, aí se você pode, sei lá, whatever. Mas tipifique, não tenha medo de tipificar. Esse é o meu outro
Bad Smell, Primitive Obsession. Você é obcecado com primitivas da linguagem, não faz os seus próprios tipos para o seu domínio. E o terceiro, se der tempo, é Feature Envy. É quando você está tão preocupado em usar os atributos das outras classes que você está usando. Eu estou aqui fazendo meu código, aí eu uso uma classe, eu uso outra. Esse atributo é bonitinho, eu vou pegar esse atributo e calcular aqui e combinar com aquele outro. Então eu perco tanto tempo fazendo coisas com as outras classes que, na verdade, eu não estou fazendo nada. Aquelas classes deveriam me dar essas informações, ou elas deveriam ser unificadas, mas eu estou perdendo mais tempo me comunicando, usando os atributos e fazendo lógica que não é aqui, não é nesse local onde eu estou, que não vale a pena. E aí vale a pena você dizer, não, olha só, chama um método que me retorna uma classe com os valores que eu quero, chama uma outra classe que é o meio de caminho dessas duas, que combina essas duas. Então, ao invés de você usar dois atributos, você pega a classe 1, você pega a classe 2, você instancia uma terceira, e aí você consegue esse cálculo ser um pouco mais reusável. Então, esse Feature Envy é o meu terceiro Bad Smell mais divertido. E são coisas que também são. O Python tem dicionário, tá? E eu volto para Primitive Type. Como as pessoas adoram usar dicionário em Python, eu adoro usar dicionário em Python. É lindo, é maravilhoso, é muito fácil. Tudo de bom. Mas tem um momento que tu começa a fazer 3 níveis de indentação, e aí tu começa a quebrar no segundo nível, e tu começa a fazer condicionais, caso teu segundo nível não seja o que tu quer. E, cara, pelo amor de Deus, faz uma classe. Então, são bad smells que são interessantes, esses são meus favoritos de ter aprendido. E eu vou voltar ao que eu falei lá no início, tá? Esse livro é bom para ler, porque você consegue dar nome aos bois. Eu sempre achei muito legal, muito estranho essa coisa de usar um atributo de outra classe, ao invés de chamar um método e o método fazer o que tu quer. E eu nunca conseguia ter um nome para isso. Eu só achava estranho. Eu falava, gente, não usa ponto. Se tu usa ponto na declaração, é feio. Mas agora eu posso apontar para um nome bonito e uma página de um livro. Muito bom. Eu acho que a gente podia, para seguir, meio que fazer um ping-pong, cada um falar de um bad smell e daí como uma sugestão para refatorar esse bad smell. Então eu vou começar na lista aqui que a gente tem, que eu vou começar com a duplicidade de código, e uma das formas que eu acho bem simples de, por exemplo, tu remover duplicidade de código, acho que é uma das refatorações mais triviais, é assim, tu extrair aquele monte de código repetido numa função ou num método de uma classe, pode ser também, e aí simplesmente chamar aquela classe. É aquele exemplo que eu mostrei no backstop config e no segundo exemplo que eu mostrei, onde eu tinha 3 códigos que definiam propriedades para viewports diferentes. Eu falei, cara, fiz uma funçãozinha que se chama aqui push viewport. E aí ela recebe 3 argumentos, que é o viewport, a largura e a altura. E aí, tipo, nos outros lugares onde eu tinha 4 linhas de código, 3 linhas de código passando cada um desses valores, agora eu chamo uma função de uma linha, passo esses 3 argumentos e resolvido. Então, agora para ti, Gabriel, long parameter list. Pô, long parameter list acaba sendo fácil de tratar. E faz o pulo para Primitive Obsession, que eu estava aqui me preparando e tu me deu uma rasteira, mas tudo bem. Que quando você tem atributos que sempre vão juntos, você tem parâmetros que sempre vão juntos, você sempre passa nome, tipo. Aí uma terceira vez você passa um nome, tipo e endereço. Mas a maioria é nome, tipo. Nome, tipo e endereço é meio opcional, mas tá lá. Isso está gritando para ser um objeto, está gritando para ser uma definição de classe. Mas classe não vai ter objeto, vai ter só os atributos. Então não tem problema, não é pecado, não vai falhar a compilação. E vai, inclusive, ser mais fácil de tu escrever e de autocompletar depois. É mais fácil dizer classe.name, aí você dá o Ctrl espaço e a mágica acontece.
Então, tanto o Primitive Obsession quanto Long Parameter List tem esse refactor sugerido, que é Replace Primitive with Object. Uhum. E vou tomar a oportunidade aqui, tá, para folhear para um refactor para que as pessoas entendam como um livro é legal, mas no livro fica explicado, esse é o refactor, e o refactor começa assim, aí esse é o problema, e ele modifica o código de cima para ser o código de baixo. Pronto, esse é o refactor. E Um, aí depois o resto é um exemplo, são mecânicas, são motivação, mas é citando, algo bem pequeno. citando um exemplo, Um refactor tem que ser pequeno. citando um exemplo bem, sei lá, fácil de visualizar, que eu, por exemplo, gosto de quando eu estou ensinando testes de interface gráfica, eu gosto de ensinar, às vezes tu tem um formulário, pensando assim, teste de interface gráfica, tu tem um formulário que tem 4 campos, não tem, e esses 4 campos são obrigatórios. E daí depois que tu preenche os 4, tu submete o formulário. Em vez de tu passar ali, sei lá, pensando, sei lá, vamos pensar num formulário com 3 campos. Vamos ali no criação de conta. Tu tem que colocar o teu e-mail, tua senha e repetir a senha, digamos assim. Não, na real, esse não gosto desse exemplo. Um formulário, sei lá, de enviar mensagem, onde eu tenho que botar o meu nome, meu sobrenome, meu e-mail para receber um feedback e a mensagem que eu quero mandar. Em vez de eu mandar isso em 4 parâmetros separados para minha função envia formulário, eu crio um objeto que tem os atributos nome, o atributo sobrenome, o atributo e-mail, e daí quando eu chamo a função, eu chamo e passo esse objeto somente, né? Pode estar armazenado numa variável, então tu passa uma variável, e aí, tipo, lá dentro ele consome os atributos daquele objeto que tu está utilizando para preencher o formulário e submeter, por exemplo. Para quem está acostumado com BDD, isso é um refactor que a gente aplica muito facilmente num cenário. Ao invés da gente dizer lá num cenário, eu estou me logando na aplicação, eu tenho nome tal, eu tenho password tal, eu quero gravar password para o próximo dia. Você pode agrupar todos esses dados numa entidade única e dizer, numa entidade única chamado persona, chamado ator, você só diz fulana se logou na aplicação. Você não precisa definir fulana no teu cenário, ou você não precisa dizer que fulana tem nome fulana dos Santos ou qualquer coisa assim. Tá, faz parte da definição de fulana que tá lá em outro canto. Ou tá num background, ou tá em algum arquivo de definições que é um pouco mais genérico do que um cenário, ou aí vale a imaginação de onde tu guarda essas definições de atores, definições de personas. Mas a questão é, agrupe informações similares num tipo específico, numa classe, no objeto, numa persona. A mesma lógica se aplica a BDD e se aplica a código também. Pulando para a próxima, eu vou falar um pouco de funções muito grandes ou classes muito grandes. Quando eu percebo esse. Aí que eu falei, puta, a gente tem que gravar esse programa porque eu discordo de muitas coisas. Vai lá que eu vou começar a fazer o do contra. Quando eu vejo esses bad smells em muitos momentos, eu percebo que uma classe, por exemplo, tem muito mais tá responsável por muito mais coisas do que realmente ela precisaria estar responsável. E aí, quem sabe, valeria a pena quebrar em classes menores. Uma coisa que um exemplo bem real que eu gosto de citar, eu tenho um projeto no GitHub que também eu ensino essa arquitetura no meu curso de Protractor, é um lance de as pessoas estão acostumadas, quando a gente fala de teste de interface gráfica, em usar API de objects para separar o que é responsabilidade de identificação de elementos web e interações e o que é o teste por si só. Eu trabalhei assim por muito tempo, mas quando os projetos começaram a crescer demais, os meus page objects começaram a ter, tipo assim, às vezes uma página que ela tem, vamos pensar aqui no appearing, tá ligado? A gente tem aqui embaixo da tela um controlezinho que tem para
botar o meu microfone no mudo ou não, para eu desligar minha câmera ou não, para eu abrir o chat, para eu sair, para fazer recording, coisas do gênero. Lá em cima eu tenho alguns outros controles de settings, de câmera e microfone. Então, e aí eu tenho também os frames onde a gente está aparecendo nos nossos vídeos, eu tenho meu avatar no canto, às vezes começa a ter muita coisa e daí meu page object, visto que isso aqui é uma single page application, só teria uma page object, seria tipo dentro da sala do Appearing, tá ligado? Não! E aí tem muita coisa, e daí, o que eu comecei a fazer foi quebrar o meu page object, ele é simplesmente a abstração de uma página, ou A seja, façade. ela tem uma URL relativa com relação a uma URL absoluta e ela tem componentes. E aí, em vez de eu começar a definir os meus elementos no meu page object, eu comecei a usar essa definição de componentes, onde eu consigo montar page objects baseados em componentes que são mais responsáveis, que têm uma responsabilidade menor. Então eu tenho um componente, no caso do Appearing, por exemplo, que é essa barrinha do footer. Eu tenho um componente que é essa barrinha da esquerda do header. Eu tenho um componente que é essa barrinha da direita do header. Eu tenho um componente que é só o avatar e quando eu clico nele eu tenho um outro componente ali que é um modal, coisa e tal. Mas aí eu comecei a ter classes menores, onde a mudança é muito mais simples, muito mais objetiva, e o meu page object por si só ele é super simples. Ele, tipo assim, ele tem uma URL no constructor lá da classe e ele tem instâncias de componentes, tá ligado? E daí eu posso dizer página home.componente footer.botão de fazer um multi clica, alguma coisa do gênero, saca? Pode ficar o teste por si só maior, assim, a interação, mas para dar manutenção, quando o parado começa a ficar grande mesmo, eu tenho percebido essa vantagem, assim, dá o advogado do diabo aí, Gabriel. Uma coisa é fazer essa ideia de page object, tá? E manter a façade, e manter a página. E aí todo mundo tem que fazer página, ponto, componente, ponto, botãozinho. Outra coisa, aí essa façade ela vai ter que ser construída a cada criação de teste, a cada setup, a cada novo teste que vai ser rodado. E dar manutenção nisso pode ser um inferno astral. Eu não estou falando de manutenção de botar uma feature nova, estou falando de manutenção tipo assim, esse botão dessa página aqui, ele é um botão, ele tem um ID, ele tem um atributo, ele tem classes, é legal, ele interage assim dessa forma. Eu posso dizer qual o label dele, qual a cor dele. Só que um botão de outra página lá tem outro padrão, ele não tem ID, ele só tem a classe. Então começa a ser um pouco difícil também de escalar quando você quer fazer o mesmo botão, ter o mesmo comportamento em várias páginas. Eu não acho que... Então isso depende também da aplicação ser bem comportada para isso, ou até de você não fazer isso de antemão, não fazer essa estrutura de antemão. Não. Mas até o teste, quando começa, ele fala, eu quero interagir com um botão em tela. Então eu vou criar um novo botão aqui, eu não sei a tela que eu estou. Mas eu sei que, dadas as condições que eu vim, eu estou numa tela aleatória. Então eu vou aqui pegar da minha página e eu vou ver quantos botões tem. Mas ponto é, estruturar seu código é muito mais do que fazer um page object, isso eu concordo plenamente. Vamos voltar naquele lance da arquitetura evolutiva, né? Quando eu começo um projeto, às vezes eu nem tenho page object. Isso. Tem toda a lógica de definição de elementos em variáveis. Ou às vezes direto ali, tipo, element by ID, passo o ID, clica nele e um abraço. Primeira versão, assim, POC. Depois eu evoluo para um page object. Em um dado momento a parada o meu page object começou a crescer demais e começou a ficar difícil de eu trabalhar. Daí eu comecei a quebrar em coisas. Outra coisa que eu comecei a pensar com relação ao que tu falou é superclasses e subclasses. Começar a estender
funcionalidades que são comuns para um determinado elemento, por exemplo. Tipo assim, todo botão tem um label, digamos, no contexto da aplicação. E aí, ou então pensar numa coisa mais simples, lá, toda âncora tem um href, sei lá. Mas a âncora pode ser que ela seja um href para uma reparada interna, para uma parada externa, deixa as coisas mais específicas, assim, tipo, daí posso trabalhar com herança e coisas do gênero que me ajudam também nesse sentido. O próximo que eu ia te passar agora seria o Primitive Obsession, mas aí Não, mas antes, vamos voltar. Vamos. Eu estava lendo aqui enquanto eu falava e eu só consegui pensar no trade-off de fazer isso, de fazer uma estrutura que é muito pesada versus fazer uma estrutura que ela não reusa muitas coisas. Ela é mais raw, ela só tem constantes de seletores. E aí você monta seus objetos no teste. Algumas pessoas preferem a primeira, ou outras pessoas preferem a segunda. Isso vai depender muito não só da sua preferência pessoal, mas vai depender do que teu time consegue fazer com código. Às vezes o teu time está muito mais confortável de ter uma lista de seletores. E o time escreve os test cases com aquela lista de seletores e eles estão felizes e as coisas andam. Sim. Então, por mais que a gente esteja aqui falando de como estruturar código é legal, às vezes tu tem que fazer o trade-off disso. O trade-off que eu falei lá no início foi de fazer uma função e tu tem o trade-off mental de tá lendo uma função, puta, tá, vai lá na outra, entende o que a outra faz e volta. Que eu resolvo o problema de tirar isso que está só na minha cabeça e que eu entendo como que é essa arquitetura para o resto do time entender? Eu documento a minha ideia, tá ligado? Normalmente os meus projetos de teste tem um readme que explica a arquitetura, tá ligado? E aí explica, tipo, então assim, a primeira coisa que tu vai fazer é ler a porra do readme, tá ligado? Entende o que um PageObject é, como é que um PageObject funciona dentro dessa arquitetura onde ele só tem uma URL e instâncias de componentes. E aí depois tu explica o que faz o componente, tu explica o que faz o teste, tu explica o que faz um arquivo de configuração e assim por diante. E aí então eu documento de uma forma que está clara, que não é ambígua e que todo mundo pode. E daí eu consigo começar a deixar de ser eu responsável por criar os testes e fazer assim, mano, agora tu sabe como é que faz, cara. Se quiser, me manda aqui o código que eu reviso depois. O próximo que eu iria puxar aqui seria então Feature Envy. Feature Envy, a gente comentou, eu acho que eu comentei um pouco, eu vou comentar um pouquinho mais. Ou então também tem o fato de que a gente já está quase 1h30 aqui. Então a gente podia ou pular para a última parte. O que tu acha, Bruno? E daí a gente grava uma outra, porque senão vai ficar muito... Eu acho também. A última parte seria então a gente falar de os últimos refactorings que a gente fez aí nos nossos projetos, assim, que foram uma coisa que tipo a gente viu, legal, valeu a pena fazer essa refatoração aqui. Então eu vou pedir para o Gabriel compartilhar uma experiência ou duas. Eu vou compartilhar vou compartilhar duas experiências que eu consigo pensar agora, assim, que estão na minha cabeça fresca, que foram coisas bem recentes que aconteceram. Mas então começa aí, Gabriel. Vou falar de uma de hoje. Eu estava revisando um código e eu vi uma variável booleana. Aí eu falei, legal, uma variável booleana, bacana. Eu entrei no código, eu fui tentar entender onde é que isso era usado. Claro, 80% das variáveis booleanas era óbvio que ia ser usado no if em algum canto. Aí eu parei, não faz isso não. Não faz isso não, volta. O que isso implica? Implica, eu não sei o refactor, tá? Realmente isso é experiência. Eu não sei dar nomes aos bois ainda. E eu sempre tenho uma variável booleana que está fazendo um turn on and turn off de algum comportamento da classe. Eu achei isso muito perigoso, ainda mais que essa variável booleana está no construtor. Geralmente eu não olho o construtor, é raro olhar o construtor, porque eu assumo que o construtor é simples e estúpido.
Aí tem uma variável booleana lá que é assignada por um atributo, e esse atributo lá no método lá do caralho é usado para outro comportamento ser trigado. Aquela coisa de pensar em programação funcional de serem funções imutáveis, né? É, isso, e também a questão de como você compor, como você chamar duas funções no seu código, ela tem que fazer duas coisas. Ela não Uhum. tem que fazer 3 ou 4, ela tem que Uhum. fazer duas coisas. E isso vem em conceito de imutabilidade, isso vem em conceito de composição de método de classes. Então, ponto passivo é, sempre que tem um atributo booleano de uma classe, eu olho duas vezes para ver se ele não está sendo usado num if aleatório. Se ele está sendo usado para fazer uma conta, talvez precise de um atributo booleano, fazer um end com alguma coisa, ou é um boolean de debug, é o true e false do debug, se tu quer botar mais log, não botar mais log. Tá, vai, porque não está mudando o comportamento, tu não está fazendo algo novo só por causa daquele atributo booleano. Uhum. E aí o que, que eu fiz? Extrair esse atributo booleano para ele estar numa função. Na minha cabeça eu fiz um extract function, porque ao invés dele ter o atributo booleano de um lado e a ação que usa esse atributo lá embaixo, eu falei, não, filho, move essa ação para um método e o cliente, quando quiser, ele vai chamar a porra do método. Se ele não quiser usar, ele não vai usar o método, porque é para isso que métodos servem, para fazer ações. Exatamente. Então, esse é o meu refactor do dia. Atributos booleanos são malvados em 80% das vezes. Algumas vezes é útil, cara. Tu precisa de um debug on-off em algum canto do seu código. É até saudável tu botar isso de vez em quando. Mas se tu vai fazer toda uma trilha de execução baseada naquela decisão do on e off, Um exemplo poxa, tem comum, jeitos melhores de fazer um isso. exemplo comum de atributo booleano que eu acho que é válido é, por exemplo, feature flag. Esse é debatível. Quero, Eu faço quero exatamente tirar ou isso. olhar essa funcionalidade de acordo com, sei lá, um determinado grupo de usuários, por exemplo. Eu faço isso. Eu ligo ou desligo uma determinada verificação na minha classe baseada numa variável global que der true ou false. Mas são exceções que têm que ser bem pensadas. Não é qualquer true and false. É. Eu vou falar o meu aqui, então, que não é o do dia, não foi, mas foi da semana passada. Começou um tempo atrás, na verdade, mas foi concluído na semana passada, porque não era uma coisa, era uma coisa que envolvia mais pessoas, então tinha que ter toda uma discussão, Uma coordenação. decisão do que ia ser feito, mas era eu passei por um código onde eu tive que criar um caso de teste. E quando eu estava lendo o resto do código para entender como que esse framework funcionava para eu escrever o meu teste, eu passei por diferentes arquivos que faziam mais ou menos a mesma coisa de formas diferentes. Então, assim, ele fazia. Em alguns momentos, tu dizia que para tu visitar uma página através do clique num botão, num link, tu dizia go to e passava o nome do botão. Às vezes tu falava clique underline o nome do botão. Daí eu falei, cara, às vezes, às vezes ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Dentro da função é tipo um clique em alguma coisa. Mas a Mas interface é diferente. um fala go to e o outro fala clique. E aí eu fiquei pensando, tipo, será que não seria interessante padronizar? Cara, vamos definir um style guide. A gente vai falar assim, ó. E daí a gente teve uma discussão. O legal foi a discussão que foi gerada, que foi tipo assim, algumas pessoas, mas é mais legal, gosto mais do GoTo porque ele demonstra a intenção, enquanto que o clique é só uma interação, coisas e tal. Mas daí a gente chegou num consenso que era tipo assim, a gente, se eu estou interagindo com um determinado elemento para chegar a um outro estado da minha aplicação, por exemplo, ir para uma outra página, ou para abrir um menu, uma coisa do gênero, e a interação é com um elemento único, é um clique só, vai ser clique, underline e o nome do que tu está clicando. Ponto final. Se tu precisa de múltiplas ações para chegar no estado onde tu precisa, então, por exemplo, eu tenho que fazer um hover
um determinado elemento que vai aparecer uma tooltip, daí eu vou clicar, eu tive 2 interações, daí é goto. E aí dentro do goto, daí a gente pensou que, tipo, e se eu estou navegando através da URL, daí poderia ser .visit, por exemplo. Então, assim, eu tenho, mas aí eu consegui, daí a gente, além de definir daí a gente definiu, vai ser assim, vai ser, se é uma interação só é clique, se são mais de uma interação é goto. A gente eu criei um merge request que padronizava isso, foi revisado, o código foi para frente. A próxima iteração foi documentar o padrão, documentar qual que é o nosso style guide, para se alguém que vier a ter que escrever isso de novo, não vai precisar ficar olhando, primeiro que agora o código, em todas as partes, ele faz as coisas de um jeito padrão, então assim, já ficou mais claro, mas se tiver alguma dúvida, ainda tem um documento dizendo, é assim, esse é o padrão que a gente está seguindo. Então esse foi um refactor que eu fiz recentemente, que a ideia principal, eu não sei também qual é o nome desse refactor, provavelmente relacionado a essa questão de mudança de nomes. Padronização de nomes. Mas o grande ganho é essa questão assim de, uma coisa que eu gosto muito do Python, por exemplo, eu programei muito pouco em Python, mas uma coisa que eu acho muito legal é o lance da indentação. E eu me lembro de ter escutado alguma coisa uma vez de que eles fizeram esse lance de o Python quebrar a compilação se ele não tiver com a indentação correta, porque eles gostariam que, tipo assim, o código que o Gabriel escreveu, o código que a Tamara escreveu, o código que o Valmir escreveu, parece que foi a mesma pessoa que escreveu. E eu gosto muito também de ir a mais além, pensando que, tipo assim, se a gente definir padrões, a gente consegue escrever código um time com pessoas completamente diferentes e parecer que foi a mesma pessoa que escreveu. O código é sempre semelhante, assim. Obviamente vai ter particularidades, assim, que a gente pode melhorar, mas é aquela coisa de tu bater o olho e entender como é que a coisa funciona e tu não precisar daí perder as 10 vezes mais tempo lendo do que escrevendo código. Um outro refactoring que eu fiz, que eu lembrei também, daí foi no projeto do Protractor Helper, foi um refactoring de modularizar mais as coisas. Eu tinha um arquivão que tinha 500 linhas de código e fazia um pouco de cada coisa. Daí o primeiro refactoring que eu fiz, eu tinha uma parte do código que basicamente printava a mensagem se dava alguma coisa errada. Eu dizia, o elemento com seletor CSS e tal não está num estado visível, não é clicável, coisa do gênero. Daí eu fiz um primeiro refactor, foi um negócio, um módulo que eu chamei de Message Builder. Preciso imprimir uma mensagem, eu chamo um método que imprime a mensagem que eu quero, passo os parâmetros que eu preciso e um abraço. E depois disso eu fiz um outro refactor, que esse ainda está aguardando revisão, que aí foi separar responsabilidades dentro. Eu tinha esse arquivo de 500 linhas, que depois diminuiu um pouco, quando eu exportei esse Message Builder, mas ainda ele era grande, e daí eu peguei assim e falei, mas tem alguns métodos dessas 500 linhas que eles fazem coisas bem específicas. Então eu criei um módulozinho que faça coisa específica. Tem uns outros que fazem uma outra coisa que é diferente disso. Daí eu criei, daí agora eu tenho módulos mais especializados, tenho mais código do que eu tinha antes, mas agora eu tenho menores partes, né? Então fica mais simples de... Vamos ver o que o meu revisor vai achar. E tinha teste esse código para você saber que a interface foi mantida? Tinha teste para os caminhos felizes. Os caminhos infelizes eu tinha que fazer um hack para testar os caminhos infelizes, e uma das próximas refatorações que eu vou fazer é exatamente aumentar a cobertura para eu não precisar ter que fazer esses hacks, para eu realmente poder mudar e garantir que as coisas estão funcionando. Então isso aí é uma issue que está aberta, que está no radar. Eu queria agradecer aí, Gabriel, teu tempo aí, disponibilidade para a gente teve aquela conversa esses dias, vamos falar do livro, parará, e finalmente a gente fez acontecer. Agradecer também a honra é toda minha. Agradecer também a Tamara aí ter participado. Muito obrigado. E eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu vou fazer o stop